Felipe aqui na sua direita, Thiago Lima do GE. Felipe, eu queria pedir primeiro uma visão sua de como você enxergou essa derrota, essa perda do segundo título na temporada. E uma explicação, até porque pelo segundo jogo contra o Lanús você entrou sem um centroavante de ofício. E o time, desde o primeiro tempo, insistiu na bola aérea, mas sem ter alguém na área para cabecear. Se explicasse também a sua intenção de entrar com esse time novamente com um ataque mais móvel. Obrigado. Bom, estudamos o Lanús no máximo que possível. Escolhi a equipe que, segundo a minha visão, são os jogadores que estão junto com as características que a equipe precisava, os jogadores que estão em melhor forma, momento de forma. Tentei equilibrar o máximo possível a equipe para que pudesse realmente jogar dentro da área do Lanús. Para isso precisava equilibrar muito o ataque segundo as funções que eles executam, e foi por isso. Sobre cruzar na área, a decisão é do jogador. O adversário ele deixa certos espaços, muitas vezes, que os jogadores eles vão aproveitando e vão ocupando. O time num todo desconcentrado, o time no todo é um deserto de ideias, não consegue fazer uma jogada. É óbvio que o Lanús ia vir jogar com 2 ônibus atrás ontem. Aí o que acontece? Chuveiro, 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 chuveiro na área. Aí não tinha o Pedro lá, e quando o Pedro entrou também não conseguiu resolver absolutamente nada. Eu acho que o Felipe ontem, o erro do Felipe Luiz ontem foi Samuel Lino, Gonzalo Plata e Carrascal no ataque. Esse ataque, quando eu olhei, eu falei, cara, isso aqui tá ruim. Nos 2 jogos com o Lanús, um recorte aí de 3 horas e meia, o Flamengo fez 2 gols e 2 gols de pênalti. E vai um pouco disso, faltou chutar, mas uma parcela sua também. Queria que você fizesse, na medida do possível, uma questão de responsabilidade. Até que ponto você preparou o time para essa situação e até que ponto os jogadores também têm a parcela deles por 3 horas e meia de futebol e 2 gols de pênalti. Não é questão de achar responsabilidades, achar culpados, ou quem se salva, quem não se salva dessa história. Estamos todos juntos, perdemos todos juntos. O que tentamos fazer foi um plano de jogo para que nossos jogadores determinantes pudessem estar o máximo possível perto do gol adversário. Os gols, como você falou, chegaram de pênaltis. Poderiam ter chegado de escanteio, de chute. O Carrascal teve uma chance, o Plata teve outra. Infelizmente a bola não entrou nessas chances, entrou de outras. Mas você cria volume para poder chegar na área, para os teus jogadores que têm mais qualidade poder resolver. Então é basicamente isso, não é questão de achar responsável, é saber que estamos todos juntos nessa derrota. Eu acho que o Felipe ontem, o erro do Felipe Luiz ontem foi Samuel Lino, Gonzalo Plata e Carrascal no ataque. Esse ataque, quando eu olhei, eu falei, cara, isso aqui tá ruim. Tá ruim. Por quê? Porque são jogadores que não têm por característica chutar no gol, não tem por característica finalizar, é só aquela ciscação danada, aquela cera, vai no fundo, dribla e tenta sempre dar mais um toque na bola, e aí o adversário vai lá e pega a bola. Enfim, aí o que aconteceu? Tomamos o primeiro gol, corremos atrás do prejuízo, conseguimos um pênalti, empatamos, segundo tempo, outro pênalti, viramos o jogo, levamos o jogo para a prorrogação e no final da prorrogação, por mais uma desatenção, outro gol de cabeça e nós perdemos o jogo. No caso, o Lanús empatou 2-2 e depois, naquele desespero, o Lanús ainda pega a bola e faz 3-2, vencendo o Flamengo também na prorrogação. O Flamengo perdeu a Supercopa para o Corinthians e agora perdeu a Recopa para o Lanús. E, obviamente, todo mundo pedindo a demissão do técnico Felipe Luiz, todo mundo cobrando o técnico Felipe Luiz. Eu até falei agora, durante a madrugada, estava conversando com alguns amigos, o Felipe Luiz tem que ser cobrado. O Felipe Luiz precisa ser cobrado. Felipe, Raíza Simplício aqui. Pode falar. Oi. Felipe, começo de ano muito difícil, né? Depois de um dezembro que terminou da forma que terminou, o Flamengo campeão da Libertadores, campeão brasileiro, fez aquele grande jogo contra o PSG, perdeu a Supercopa, tem um número de derrotas impactantes nesse início de temporada, acaba de perder a Recopa. Eu queria saber qual é a tua avaliação do teu trabalho nesse início de ano. Você acha que o teu trabalho, neste momento, ele está estagnado? Eu não avalio o meu trabalho, esse não é meu trabalho. Meu trabalho é preparar a equipe o melhor possível para o próximo jogo. Trabalho de avaliar de vocês. Mas mais do que o Felipe Luiz, tem que cobrar também o Boto. Vocês lembram quando o Marcos Braz era o dirigente do Flamengo?
todo mundo cobrava o Marcos Braz. Qualquer problema que tinha, o primeiro a ser cobrado era o Marcos Braz. Ninguém cobra o Boto. O Marcos Braz, ele era vice-presidente, ele não recebia salário. O Boto é contratado, ele recebe salário. O BAP, que é o presidente do Flamengo, deu ao Boto a responsabilidade pelo futebol do Flamengo. E o que o Boto está fazendo? O Boto teve o final de dezembro, o Boto teve janeiro inteiro e fevereiro, que vai acabar amanhã. O Boto teve todo esse tempo para contratar um centroavante e não contratou ninguém. Felipe, Mauro César, TV Cultura, UOL e Jovem Pan. Depois do jogo contra o Internacional, eu perguntei a você aqui mesmo, foi uma má atuação, o Flamengo não jogou bem, quando o time chegaria num bom nível, né? Você disse que seria contra o Lanús. O jogo aconteceria 15 dias depois, o primeiro jogo. E parece que isso não aconteceu. Eu quero repetir a pergunta. Quando o Flamengo vai conseguir praticar um futebol num nível mais competitivo, mais próximo do que foi ano passado? Bom, eu acreditava que seria na Recopa. Acreditava que fisicamente os jogadores estariam nas melhores condições. O físico, o mental, eles vão junto. Nós passamos por muitas derrotas esse ano, e essa mais uma. E realmente não estamos na nossa melhor forma se você olhar assim. Mas hoje eu senti uma resposta da equipe. Senti que o time correu o tempo todo, que conseguiu pressionar, conseguiu ganhar duelo, conseguiu ganhar duelos no alto, no chão, parar contra-ataques. Então, a vitória não veio, realmente não veio. Lanús, justo vencedor. Mas eu vi uma evolução, uma resposta no jogo de hoje e não sei dizer quando virá a melhor performance do Flamengo. Eu acredito que será um processo de jogar bem, de fazer o simples, de recuperar a confiança e que os jogadores possam ir se soltando cada vez mais e que eles possam performar do jeito que eles... o nível alto que eles deixaram, recuperar e cada um retomar esse nível que ficou para trás. É sempre uma desculpa, é sempre alguma coisa. O torcedor rubro-negro tá cansado de desculpa. Cadê o scout? Cadê o scout que ia trazer jogadores desconhecidos baratos pro Flamengo? Trouxeram o Juninho desconhecido por 45 milhões de reais. Aí não é desconhecido não, meu amigo. Aí não é desconhecido. O Fluminense contratou um jogador agora, Lúcio Acosta. Agora não, né? Acho que no ano passado. Lúcio Acosta. Cara bom de bola. O Fluminense pagou 22 milhões de reais no cara. Por que o scout do Fluminense funciona e o scout do Flamengo não funciona? O Boto tem que ser cobrado também. A gente tem que cobrar o Felipe Luiz? Tem que cobrar o Felipe Luiz, mas tem que cobrar o Boto. Tem que cobrar o Boto. BAP, tem que cobrar o Boto. O que o Boto tá fazendo aí? Felipe, boa noite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, eu quero usar um termo que você usou numa coletiva passada para fazer a pergunta, porque em maio do ano passado, você disse que o Matheus Gonçalves, que então era um ativo do clube, era um jogador muito anárquico, que tinha que evoluir, que melhorar, que na época era um jogador muito anárquico. Sabendo dos resultados do Flamengo nesse começo de ano, a derrota na Supercopa, ou a derrota agora na Recopa, o seu time, na sua opinião, é um time anárquico nesse momento? Obrigado. O meu time, na minha visão, tem a minha cara. No bom e no ruim. E eu tenho muito orgulho desses jogadores. Tem que cobrar o Felipe Luiz, tem que cobrar o Boto e tem que cobrar os jogadores. Precisa se cobrar os jogadores do Flamengo. Semana de final, tinha jogador no Carnaval, tinha jogador no Camarote, tinha jogador na Revoada. Semana de final, é jogador saindo, é jogador indo pra festa, é jogador fazendo o escassel nesse Rio de Janeiro. O escassel nesse Rio de Janeiro. E aí? Quem é que tem que cobrar? É só o técnico que tem que cobrar? Felipe Luiz vai ficar ali o tempo todo cobrando? E por que você também não cobra, Boto? Por que você também não multa os caras? Por que você não vai atrás de multar os caras, de apertar em cima dos caras? Você também tem esse trabalho. É um absurdo, cara. É um absurdo. É um absurdo. O Felipe tem que ser cobrado. Felipe ontem, na minha concepção, errou muito nesse ataque que esses três jogando. Eu acho que ele acertou colocando... Pô, quando eu vi o Danilo no lugar do Léo Ortiz e eu vi o Everton Araújo jogando, cara, eu falei, caraca, acertou o time. Quando eu fui olhar pra frente, eu falei, não acredito que ele colocou esses três caras aqui no ataque. Eu trouxe o Igor Jesus de volta. Eu acho que a torcida não ia ligar, não ia arrumar problema. Não ia arrumar problema. O problema é que vocês querem contratar um jogador desconhecido a preço de uma estrela. Aí vocês vão ter problema. Aí vocês vão arrumar problema. Agora, é um absurdo o Flamengo 3 meses no mercado
e não ter um centroavante. Aí o Boto deu uma entrevista um dia desse, falando que a culpa, não falou que a culpa, mas que a fala do BAP, falando que o Flamengo poderia gastar 1 bilhão, também prejudicou um pouco a janela. Aí falou que o Felipe... Ele sempre encontra a culpa para alguém, mas ele também tem que ser cobrado, porque o futebol é responsabilidade dele. A categoria de base também é responsabilidade dele. E é aquilo, ele ganha para isso, ele tem um salário para isso. Então, ele precisa também ser cobrado. Nós não cobrávamos o Marcos Braz? O Marcos Braz não tinha salário. Nós cobrávamos, falávamos e brigávamos e tem que cobrar o Boto, na mesma promoção, até mais, porque o Boto tem bom salário para desempenhar o papel dele. Absurdo, cara. Vou falar para vocês, absurdo. Vergonhoso esse início de temporada do Flamengo. E aí é vergonhoso o Felipe perdido na beira do campo, é vergonhoso o Flamengo não conseguir contratar um centroavante, só ter o Pedro aí de ofício mesmo, só ter o Pedro e o Wallace Young que tá pra ir embora. É vergonhoso, vergonhoso o que tá acontecendo no Flamengo. Vergonhoso, vergonhoso. É um início de ano vergonhoso. Só falando assim. Muito ruim, muito abaixo. E aí o que o Cebolinha faz? Na primeira chance que tem, vou pular do barco, vou embora, vou ficar aqui nada. Eu vou ficar aqui nada. Faz o favor, coloca aqui, por favor, a sua avaliação. O que você acha do trabalho do técnico Felipe Luiz? 100 jogos, 5 títulos, Copa do Brasil, Supercopa, Carioca, Brasileiro, Libertadores. Isso, 5 títulos com a camisa do Flamengo. Coloca a sua avaliação, se você acredita ainda ou não no trabalho do técnico Felipe Luiz. Eu quero saber a sua opinião.